Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à Arcádia. Eu sou Bruno Moss e hoje chegou o grande dia, pessoal. Sim, o grande dia da gente descobrir quem será o vencedor ou a vencedora do Desafio Arcádia 2020. É isso aí, pessoal. O desafio finalmente terminou. O desafio que começou lá em outubro de 2020 e agora se encerra aqui no começo do ano de 2021. E eu contei muito com a ajuda de vocês para formar o júri popular e também o júri técnico que foi formado pelos nossos arcadianos vencedores de outras edições do Desafio Arcádia. Foi muito bacana esse desafio, foi um dos melhores que a gente teve até agora. E eu faço esse vídeo não só para contar para vocês aqui do YouTube qual é o nosso vencedor ou vencedora, mas também para avaliar cada um dos participantes. Mesmo que a pessoa não tenha ganhado nada, participou, e isso para mim já é uma grande vitória. E eu gosto de fazer um vídeo avaliando a escultura desse aluno. Isso é bacana para o aluno evoluir a cada escultura, evoluir a cada desafio Arcádia. E você também que já começou a fazer suas modelagens, já começou a pôr a mão na massa, pode se identificar com alguma escultura, pode falar, nossa, eu estou fazendo esculturas mais ou menos nesse nível. E com essas dicas que eu vou dar, você pode evoluir ainda mais também na sua escultura e, quem sabe, participar do Desafio Arcádia numa próxima edição, não é verdade? É isso aí, pessoal. Ó, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, na verdade. Primeiro, então, eu vou falar da categoria Master, que é o pessoal que fez esculturas pintadas, né, em Oil Clay e Polymer Clay. Desses arcadianos, a gente selecionou 5 para subirem ao pódio, vamos dizer assim. Mas eu vou comentar primeiro aqueles que não subiram ao pódio eventualmente, mas fizeram esculturas sensacionais. Depois eu vou comentar aqueles que pegaram pódio em ordem crescente até chegar no grande vencedor, que inclusive ganhou aqui o nosso busto da Guerreira Arcadiana, nosso troféu Arcádia 2020. E esse pessoal, por que a gente fez um pódio de 1 a 5, vamos dizer assim? Justamente para premiar mais pessoas, e esses 5 arcadianos Master terão direito ao Arcadia Experience, que será uma mentoria online de um dia aqui comigo. E, enfim, isso vai ser muito legal. O pessoal dos arcadianos também, que é a outra categoria, também vai ter direito a alguns desses prêmios. Eu vou falar depois no outro vídeo sobre essa categoria. Mas hoje, então, vamos focar aqui em avaliar os Masters e os vencedores, beleza? Então, vamos lá, vamos ao nosso site aqui do Desafio Arcádia. Esse site, inclusive, agora virou a nossa galeria oficial dos vencedores daqui da Arcádia. Vamos lá. Então estamos aqui, ó, como eu já comentei com vocês, aqui está bem misturado, temos duas categorias, os arcadianos, que é o pessoal que fez esculturas em oil clay não pintadas, e os master, que fizeram esculturas pintadas em oil clay ou polymer clay. Vou comentar primeiro os master, então. E vamos aqui comentar primeiro aqueles que não pegaram pódio, eventualmente. Temos aqui o Diogo DNS, é assim que ele assina, né? Diogo que ele é um fã de artes marciais, e ele fez aqui uma arte que ele denominou arte suave, não é? Basicamente aqui ele teve a seguinte ideia, ele fez um movimento clássico do jiu-jitsu, não é? E ele fez também uma temática japonesa de um Oni, né, que é esse monstro verde aqui, enfrentando um lutador. Esse Oni, inclusive, ele tá saindo meio como se fosse de um inferno, uma parada assim, não é? E saiu para atacar esse mano aqui, que tá, esse faixa preta aqui, vestido de azul. E ele aplicou esse golpe, né? Desculpem aí, eu não sou tão conhecedor de jiu-jitsu, mas quando ele me explicou, ele contou que essa era a ideia. E o pessoal, inclusive, que gosta muito de jiu-jitsu, pegou a ideia, ficou uma escultura muito bacana, porque ele soube simbolizar exatamente como que é feito esse golpe. Por mais que o monstro aí tivesse virando o pescoço dele e tudo mais, ele praticamente está lascado aí com esse golpe do nosso faixa preta de azul aqui. Ficou uma peça super legal, uma peça, inclusive, difícil de fazer por conta de tanto movimento, né? E o mais difícil, na verdade, não é só fazer o movimento, mas é ficar uma estrutura que dá para compreender o que está acontecendo. Ele fez até a veste do lutador ali saindo, né? Que é uma coisa comum dessa luta. O pessoal vai ficando com a roupa escapando aí da faixa. Ficou uma peça muito bacana. E o que que eu falaria para o Diogo melhorar? Ele precisa melhorar a questão da colorização. Ele fez apenas uma cor básica aqui, né? Ele poderia ter feito muito mais degradês de cores, poderia ter trabalhado muito mais
as gradações, né? Degradê, para quem não sabe, é uma gradação do claro para escuro, do escuro para claro. Ter feito mais texturas. Algumas cores eu acho que ficaram um pouquinho saturadas. É legal, por exemplo, o efeito que ele fez no fogo, ficou excelente. Mas eu acho, por exemplo, que o verde do nosso Oni aqui, né? Que o Oni é o que? É uma espécie de demônio japonês. Ele ficou muito saturado. Eu até comentei com ele podia deixar uma cor mais natural, né? Mas ficou um pouquinho forte. Até o azul poderia ter ficado mais suave. Mas enfim, ele poderia ter feito também uma pintura na madeira para ficar mais realista. De qualquer forma, foi muito bacana a intenção que ele passou até ó, nos blocos do tatame ali sendo destruídos. Eu gostei, no geral, do cuidado que ele teve. Ele só realmente poderia ter caprichado um pouco mais na pintura aqui. Eu não consigo ver ao certo por conta da fotografia, mas talvez ele teria que ter alisado um pouco melhor também algumas partes. Por exemplo, eu vejo ali, às vezes no pé do lutador, está um pouquinho rústico ainda, talvez ele poderia estar alisado um pouquinho mais. Mas acho que o problema maior aqui foi mais a questão da falta de degradê nas cores. Então, Diogo, fica aí a dica para você melhorar no próximo desafio. Trabalhe um pouco mais as cores, meu cara, que vai ficar sensacional. Sua ideia foi muito original, inclusive. Nunca, nem no desafio arcade, ninguém fez uma ideia parecida. Vamos lá. Continuando aqui, vamos ver quem mais. Ó, de forma meio aleatória aqui, vamos ao Guilherme Vieta. O Guilherme também não pegou pódio, mas assim, ele fez basicamente o meu personagem de anime favorito. Ele fez aqui o Kenshin Himura, que é para mim um personagem sensacional. E qual que é a história do Guilherme? Essa acho que é a segunda escultura dele. Ele entrou no curso, segunda ou terceira, não tenho certeza. Ele fez ali as esculturas básicas, nível start, não é? Depois ele já quis participar do desafio e fazendo esse também é um dos personagens favoritos dele. Meu, por ser uma escultura de certa forma difícil, né? Uma escultura com muito movimento no tecido, no cabelo. Ele fez inclusive uma pose clássica do personagem, preparando o seu golpe principal. Ficou uma escultura muito legal. Essa pose inclusive, eu acho a pose mais bonita dessa escultura. Não tenho o que falar dessa pose. E eu volto à crítica que eu falei pro próprio Guilherme aqui, né? Ele poderia ter feito o cabelo um pouco mais volumoso, pelo menos nas laterais. Acho que ele ficou preocupado com o movimento do cabelo e acabou se perdendo um pouco no volume. E a gente vê isso bem nessa pose. Ó. Aparece um pouco aqui o design do Kenshin utilizado no OVA, né? Que é aquele OVA que conta como ele. É aquele OVA que conta o final da era Tokugawa, né? Que ele tem um design mais realista, vamos colocar entre aspas, não tão aquele design anime que a gente está acostumado, e o cabelo dele parece molhado, menos volumoso. Eu sei que ele não seguiu essa ideia, ele seguiu o Kenshin mais clássico, mas tá me lembrando um pouco isso o cabelo. Então eu falei, meu, você podia jogar mais volume no cabelo, mas ele já tinha pintado. Então, e chega uma hora que eu sinto que os alunos, eles chegam num ponto que eles já fizeram tudo o que eles podiam. E, de qualquer forma, fica o aprendizado para as próximas. O Guilherme caprichou muito na anatomia, fez o Kenshin, ele é o quê? Ele é um cara magrelo e baixinho, e mais definido, que nem um Bruce Lee, assim, ó, dá pra ver aí pelo peitoral dele. Ele caprichou bastante. Ficou nas cores certinhas do personagem, as cores e o sombreamento que ele deu na calça, principalmente, no cabelo, ficou tudo muito bem feito. As cores ficaram lindas, perfeitas, uma cor sóbria, mas ao mesmo tempo chamativa, que é uma característica do anime. Eu só acho mesmo que ele poderia melhorar um pouco o volume dos cabelos e um pouco, algumas dobras de tecido ficaram um pouco exageradas. Também por ser um tecido difícil de fazer, que é essa calça samurai, que nem aqui, e aqui eu acho que tá super legal. Mas às vezes em alguns outros ângulos precisaria dar uma estudada. O kimono na parte de cima, aqui na axila dele, talvez ficou um pouquinho esquisito uma coisa ou outra. Mas, meu, por ser, sei lá, a segunda, acho que ele. Eu falo que é a segunda, mas eu acho que ele fez uma escultura até o final, ele não concluiu a segunda e já participou do desafio aqui na categoria Master. De qualquer forma, por exemplo, você pega o pé e o chinelo ali, super legal, super bem feito. Ó, teve até a delicadeza de fazer o chinelo não totalmente colado à sola do pé. Ficou muito bacana. O movimento do cabelo e do rabo de cavalo também ficou muito legal. Um movimento natural aqui, principalmente considerando o personagem de anime. Enfim, não, não puxando o saco porque é um dos meus personagens favoritos, mas ficou uma escultura super legal. Eu teria essa escultura
por exemplo. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui nosso desafio na categoria Master. Ó, quem mais? Vamos ver aqui o Bruno Lana. Bruno Lana, ele foi aqui um dos nossos arcadianos que fez o Motoqueiro Fantasma. Eu falo, por pouco esse desafio não é o desafio do Motoqueiro Fantasma. Se tivesse mais um, eu ia brincar falando isso. O Bruno, meu xará aqui, ele fez o Motoqueiro Fantasma Cósmico, que é basicamente uma versão em que o Justiceiro se torna o Motoqueiro Fantasma. E ficou uma peça, primeiro que eu não conhecia essa versão do personagem, apesar de ser fã de quadrinhos, algumas coisas mais recentes eu não acompanho tanto. E foi uma surpresa descobrir esse personagem. Ficou muito legal. Meu, o Bruno ele fez texturas, variações de texturas e cores aqui sensacionais. Ficou muito bacana. O efeito de lava que ele fez e o efeito do fogo vamos dizer assim, do cabelo do Motoqueiro Fantasma ficou super legal. Bacana também ele ter escolhido o seguinte, né? O Motoqueiro Fantasma Cósmico, pelo que eu olhei depois, ele tem como se fosse um capacete, né? Ele é uma espécie de astronauta, mas é muito estranho às vezes você simular isso, até porque é uma coisa que fica só legal quando você faz um desenho, não é? Principalmente numa história em quadrinhos. Por uma escultura não ficaria tão bacana. Ele optou por fazer o fogo clássico do Motoqueiro Fantasma, como se ele não tivesse capacete, e ficou muito bom. O efeito, inclusive, da armadura ficou perfeito. A opção das correntes também, ele tem essa corrente avermelhada, ficou muito fiel. A única coisa que até assim, no caso, quando o Bruno me apresentou isso, eu comentei uma coisa ou outra. Ficou bacana, mas teria ficado um pouco melhor duas coisas, o que eu diria para o Bruno, né? Eu acho que a pose, apesar de ele tentar executar aqui um movimento, que é uma ótima pedida, não é? Eu acho que ficou um pouco assim, um pouco sem propósito. Ele poderia ter feito, talvez, ele simplesmente mais poseado, segurando a arma numa pose clássica do Justiceiro. Não, a pose está legal, mas eu acho que talvez não precisaria ter feito um começo de movimento. Talvez os braços, acho uma coisa só que me incomoda assim, 1% é um pouco os braços estarem tão abertos assim. Eu acho que teria feito um braço mais relaxado e um braço apontando para frente ou com a arma para cima, assim, uma pose mais clichê, mas ainda assim que funcionaria bastante. Pelo tanto de texturas e de variação tonal que ele fez, é um personagem que nem precisa ter uma grande pose, uma pose super difícil, super diferente. Só essa pose que ele, aliás, só esse acabamento que ele fez já é o ápice aí da escultura. E a outra coisa que fica até para as próximas é que ele poderia ter até feito um pouco mais de volume no tórax dele, por ser às vezes o justiceiro, por ser um personagem parrudão. Eu acho que pelas algumas imagens que eu vi, ele tem um pouco mais de volume. Mas assim, ficou bacana essa versão, ainda assim, Brunão. Então, tá de parabéns. Essa escultura eu achei sensacional. Eu gostei muito do rosto, né, do Motoqueiro Fantasma. Tem aqui Nossa, essa imagem aqui ficou super legal, né? Ó, a caveira ficou perfeito, meu. O, eu gostei muito do efeito de lava, já comentei. O próprio design da composição essa parte meio vulcânica aí ficou muito bacana. Então é mais isso, mais a questão da pose, que eu acho que poderia até ser uma pose mais simples. Às vezes o pessoal se perde um pouco pensando em fazer uma pose complexa. Não foi o caso do Bruno, mas ele não precisaria ter nem tentado fazer uma pose tão complicada. Aqui é ao contrário, às vezes o pessoal peca por não fazer muito movimento. Aqui o Bruno tentou fazer um movimento que eu acho que nem era tão necessário. Isso é mais uma opinião minha, tá, pessoal? É sempre que eu coloco, é uma coisa que poderia ser melhor ainda para essa escultura. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aqui quem são os nossos próximos arcadianos aqui. Ó, temos aqui o Miguel. O Miguel, ele escolheu fazer uma versão autoral de um personagem famoso, que é o Lion, né? Ele fez aqui um Lion numa versão mais ou menos anime, e ele fez praticamente um redesign do personagem, né? Vamos ver aqui, ó. Ele fez o Lion nessa versão anime, uma versão mais selvagem também, uma versão mais tribal, né? Não tão super-heróica, vamos colocar assim. E o bacana dessa escultura é justamente essa intenção de redesign. Eu gostei do redesign que ele fez, né? Eu gostei bastante. Ele fez aqui uma coisa que às vezes os fãs
mais puristas podem não gostar, mas eu acho que é válido a tentativa. E a colorização também ficou bacana. Eu só acho que, e, assim, uma coisa até que ele melhorou é que ele tinha colocado muito brilho em algumas partes, ele deu uma corrigida. Eu só acho que em algumas outras partes ainda assim poderia não haver brilho, como por exemplo a saia dele, ó, eu identifico que existe um semibrilho ali, eu faria totalmente fosca. Então, trabalhar um pouco mais essa questão da textura dos brilhos. E também acho que às vezes até um pouco pelo ângulo, mas eu acho que poderia haver um pouco mais de equilíbrio de algumas partes em termos de proporção. Mas uma coisa que eu deveria falar também pro Miguel é o seguinte: é válido sempre fazer esse tipo de adaptação, né? Mas é aquela coisa, às vezes os fãs podem não entender. Quando isso acontece, eu gosto sempre de falar assim, pessoal, ó, a escultura, quando às vezes eu faço uma questão de uma escultura que é um redesign de um personagem, eu sempre falo, ó, essa foi uma ideia minha de fazer um redesign, foi proposital, então abram a mente, tá? E é isso que acho que algumas pessoas, quando veem uma escultura como essa, que tem uma ideia nova em cima de um personagem, não pensam. É uma ideia de um redesign, é uma ideia para ser uma nova versão de um personagem já existente. E isso é muito legal. Sempre eu acho bacana quando os alunos fazem isso. Ele foi super audacioso. Ele fez não só uma variação não só uma nova variação do design, mas ele também mudou até o formato do rosto, né? Ele fez uma versão mais anime. E isso eu achei muito legal. Só acho que tem uma pequena falha ali na proporção. As pernas talvez deviam ser um pouco mais esticadas. E acertar uma coisinha ou outra nos brilhos. E esta super de parabéns aqui o Miguel. E nas próximas, quero ver então novos redesigns de personagens clássicos, Miguel. Acho que eu vejo que esse aí é um gosto seu na escultura. O que mais? Vamos continuar vendo aqui. Estamos chegando aqui ao nosso pódio. Quem mais aqui, ó? Temos aqui o nosso querido Rodrigo Pellegrini. O Rodrigo aqui, ele fez um personagem que particularmente eu não sou muito fã. Na verdade, assim, eu não gosto do Jon Snow, me julguem. Aí eu não gosto dele na série Game of Thrones. Eu acho, inclusive eu acho o ator ruim, assim, eu não gosto do Jon Snow. Mas eu gostei muito dessa escultura. Ele fez uma versão meio animated, assim, meio desenho animado, né, do personagem. Ficou muito bacana, principalmente justamente por essa simplicidade, assim, nos traços, né? Eu acho que ele pensou, putz, vai ser um pouco complicado realmente fazer o likeness logo de cara. O Rodrigo, ele tá comigo há menos de um ano fazendo Master, e essa escultura já ficou muito bacana. Por ele simplesmente fazer o seguinte: ele pegou uma característica que é forte nele, que é fazer uma figura um pouco mais simplificada, no estilo animated, né? Mas ele colocou muitas texturas realistas. Eu gosto muito quando eu vejo isso numa escultura, que é um personagem que ele tem uma característica mais simplificada, né? Por exemplo, no rosto, no design anatômico, mas com muitos detalhes nas texturas e na colorização. É muito legal ver essa união do realismo com o estilo mais simplificado, com o estilo animated, né? Que eu gosto pra caramba. Até coloquei no curso todo um módulo falando sobre isso. Olha só o nível de texturas que ele fez na roupa, na neve. A neve dele, inclusive, ficou sensacional, ficou incrível. O efeito da neve caindo, das pegadas também do Jon Snow. Ó, o sangue seco ali na espada. Nossa, o efeito ficou muito da hora, ficou muito perfeito. Então, as texturas, os efeitos ficaram incríveis, ó. Ficou muito bacana o jeito que ele fez a neve no corpo, na capa, no cabelo. Isso tudo ficou perfeito. Eu só acho que ele poderia, assim, na verdade, assim, é um micro detalhe para ele melhorar. Porque o pessoal até pode falar, nossa, mas o rosto não ficou parecido. Mas não, isso não é um detalhe, isso não é um erro, tá, pessoal? Ele escolheu fazer uma figura mais simplificada. Ele gosta de fazer figuras mais simples. A questão aqui é um pouco a pose. Eu falo para ele que essa pose, nesse caso, então, talvez seria melhor ele ter feito uma variação dessa mesma pose, só que um pouco mais assim em guarda. Parece aqui uma coisa até um pouco mais natural, mas eu acho que ficaria mais bonito na escultura, em alguns ângulos, ele ter girado um pouco mais o torso dele e deixado ele mais numa pose de em guarda um pouco mais clássica. Mas isso é um mini detalhe, Rodrigo. Ficou muito legal essa escultura. Que nem aqui tá um ângulo muito incrível, tá um ângulo muito legal dessa escultura. Eu acho essa pose muito bacana.
Outros ângulos, por exemplo, se a gente pegar daqui, já não fica um ângulo tão legal, mas isso é normal. Mas talvez se girasse um pouco mais o torso dele, ia ficar um ângulo ainda melhor. Então, pequenas variaçõezinhas no ângulo, acho que dava uma melhorada. Ó. Nessa parte, o ângulo já fica melhor do que na anterior, mas acho que se ele tivesse com um pouco mais de esforço, ficaria ainda melhor. Mas, nossa, eu gostei muito dessa escultura, principalmente por conta dessa fusão do simples com o detalhado. Ficou de muito bom gosto, Rodrigo. Parabéns aí. Rodrigo Pellegrini aí, nosso hobbit gigante. Vamos lá então. Agora chegamos no nosso pódio. Será? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Eu já falei então do Guilherme, do Rodrigo, do Bruno. Já falei do Diogo, agora, e do Miguel. Agora chegamos sim ao nosso pódio, pessoal. Começamos com o Matheus Citadela. Matheus aqui, esse simpático rapaz, ele fez um personagem do One Piece, o Monkey D. Garp, né? E o Garp ficou super legal. Essa escultura, cara, eu sou um pouco suspeito para falar dela, porque eu gosto muito de movimento. E essa escultura foi, acho que até hoje no Desafio Arcade, a escultura que mais tem movimento. É o movimento mais dinâmico que eu já vi numa escultura aqui no Desafio Arcade. Ele fez movimento em tudo, no chão, né? Nas pernas, os braços, no sobretudo, na cabeça. Enfim, ele fez movimento em tudo. Ficou um movimento super orgânico, super bem orquestrado. É uma peça realmente que foi trabalhado, cada centímetro dela foi bem pensado na questão do movimento. E ficou sensacional, ficou muito fiel ao personagem. E ficou também uma peça legal de se ter na coleção, que é o que eu falo, uma das principais coisas é a gente ter uma peça legal de se colecionar. E aqui essa peça não, não tem o que reclamar, cara. O Matheus aqui, ele fez um trabalho sensacional. Meu, acho que não tem quase o que comentar para melhorar aqui. Ah, mas tem uma coisa que eu já até comentei na época, mas de novo, a gente fala, chega uma hora que o aluno já está cansado. Isso é normal. Ele poderia ter feito mais destroços no chão. Sim. Eu falei pra ele, ó, ficou legal esses destroços, mas, cara, você podia exagerar mais, fazer ele saindo mais pras laterais, assim. Ficaria muito mais legal. Mas acho que o Matheus já tinha até pintado, enfim. Ele fez direitinho o efeito, só que ele poderia ter exagerado mais, afundado um pouco mais o solo. Ia ficar ainda mais legal. Um pequeno detalhe que até o Matheus pode fazer depois, ele pode fazer agora que ele tem a estrutura terminada, ele pode acrescentar isso. E vai ficar mais show de bola ainda para essa escultura que já é super legal. Meu, que peça incrível, peça nas cores certas, super fiel ao personagem, o movimento, não tem que falar, eu fico enchendo bola pelo movimento, mas é porque eu gosto muito. Ainda que o Matheus pegou o quinto lugar e eu só não dei o voto para ele porque tinham outras esculturas que, assim, é aquilo, a gente deu o voto para todo mundo. O Matheus, inclusive, eu dei 4,9. Eu não dei a nota máxima, que seria 5, por conta da regra que a gente instruiu aqui o júri técnico a colocar. Justamente porque era só duas pessoas que iam ganhar a nota 5. Mas, meu, inclusive esses outros 5 competidores foi muito difícil dar a nota 5 para só dois, cara. Porque todos eles, inclusive, eu dei nota 4,9, quase 5, justamente porque todos estão muito bons. Matheus aqui, sensacional, então. Fez uma escultura incrível. Vamos agora ao nosso próximo. Quarto colocado agora. Quarto colocado ficou aqui o Gustavo. Gustavo Monteiro aqui. Gustavão. Ele fez um personagem que eu gosto de dizer assim, um personagem inusitado. Pouca gente conhece, só quem é fã do personagem conhece. Mas ficou sensacional. Ele fez o Kraven, o Caçador. Kraven é um vilão do Homem-Aranha, para quem não conhece. Para quem conhece, sabe muito bem que esse personagem é um dos personagens da galeria de grandes vilões do Aranha, não é? E ficou simplesmente perfeito. Ficou incrível. Meu, a anatomia ficou impecável, a pose super legal. O cenário, cara, nossa, o cenário ficou foda. Assim, que peça incrível, que peça bacana, cara. Ficou uma peça assim digna de um colecionador de Homem-Aranha, digna das grandes empresas, XM, Sideshow. Ficou super legal. E ele fez também uma pintura em oil clay, né?
O Gustavo que estava até um pouco inseguro para pintar, ele fez umas texturas incríveis. Fez essa jiboia aí, enfim, essa serpente, ficou muito legal. Folhas, galhos, areia. Ele colocou tudo que tem direito num cenário natural que é o habitat, vamos dizer assim, do Craven. Meu, que peça incrível. Essa peça também daria nota 5. Se não fosse por essa minha auto-imposta regra de dar nota 5 só para dois participantes. Mas fica uma peça super digna. O que melhorar nessa peça? Meu, eu acho que nem é questão de melhorar. Assim já tá ótimo. Mas ele poderia até colocar um pouco mais de texturas, se ele quisesse, né, na questão da colorização em algumas partes da roupa dele. Mas não é necessário, sabe? Porque existe já um estilo muito bacana para super-herói, que é uma pintura mais simples, né? É muito bacana isso. Se ele quisesse, ele poderia fazer isso para, às vezes, fazer uma coisa mais rebuscada ainda, mas nem é necessário. Tem pouca coisa, acho que aqui a melhorar, Gustavão, porque essa escultura tá muito show de bola. Os degradês são legais, são bem suaves, assim. Tá uma escultura muito bem feita, cara. E eu gostei demais do cenário também. Então aqui não tem muito o que melhorar. Eu acho que talvez o Gustavo só não pontuou tanto para outras partes do júri técnico, porque é o que a gente fala. No desafio, às vezes, tem tanta gente boa que fica assim uma competição difícil de dar um voto um pouco maior para alguns e um pouco menor para outros. Então, meu, é complicado dar uma nota não, uma nota que não seja 5 para essa escultura, mas enfim, faz parte do jogo. Gustavo aí tá de parabéns, poderia ser o grande vencedor, ficou aqui em quarto lugar, porque temos agora então outros competidores com esculturas ainda mais incríveis, como o Maurício, que pegou terceiro lugar. Maurício que, meu, que peça incrível. Inclusive, eu acho que a peça dele foi a mais votada, não tenho certeza, do júri popular. Mas, meu, que peça fantástica, que é o Lobo, né? Lobo aí que é um personagem que muita gente gosta do Lobo. E é um personagem badass da DC, talvez o mais badass, ou um dos mais badass, com certeza. O que dizer dessa peça? Ele fez uma composição também, assim como o Gustavo fez também um cenário, ele fez ali uma composição ainda mais dinâmica, com personagens nessa composição, não é? Fez aí o Dawn, né, o cão do lobo, fez aí um alienígena destroçado pelo lobo, também fez essas outras vitórias aí do lobo contra referências alienígenas de quadrinhos e cinema. Ficou super legal, cara. A anatomia ficou incrível também, muito digna a anatomia do lobo, as texturas, a cor. Meu, ficou sensacional. Todos os acessórios. É uma estatueta, né? Digna das grandes empresas também. O detalhe ali do band-aid aqui do Downg também ficou super bacana. Meu, sensacional. Sensacional mesmo, assim. Até o que ele tava meio pensando, pô, será que eu posso pôr bastante, que é esse efeito de sangue? Eu até teria colocado mais efeito de sangue. Eu falei, pode botar sangue aí, mano, não tem problema não. É muito característico do personagem, né? E ele fez isso muito bem, né? O Lobo ele é bem sanguinolento. Ficou uma peça super digna. Tá de parabéns, Maurício. Ficou em terceiro lugar. O que eu faria para melhor? O que tem para criticar dessa escultura? É uma coisa de gosto meu, mas eu já até falei isso pro Maurício. Não está errado, não é um problema, tá ótimo, mas é de gosto meu. Eu gosto do lobo naquela versão que o cabelo dele é mais volumosão, assim, parece meio que uma juba de leão, né? O Simon Bisley, ele popularizou esse visual dele. O Simon Bisley, que é um ilustrador, um quadrinista de primeira, né? Eu gosto mais do lobo com esse visual mais juba de leão, mas tem esse visual com cabelo mais metaleiro clássico aí, né? Que também é show de bola. Então, assim, é um gosto meu, Maurício, não tem nada de errado com a sua escultura. Eu só, se fosse fazer o lobo, eu faria essa versão do Simon Bisley, do cabelo que o Simon Bisley utiliza, né? Mas sem problemas, não tem problema nenhum como você fez. Ficou sensacional essa escultura. Eu teria esse logo na minha coleção, ainda mais que está na escala 1:6. Ficou muito bom mesmo. Terceiro lugar, aí, Maurício, porque é o que eu comentei. É que nem a gente fala, esculturas como a do Maurício, que estão perfeitas, estão competindo com outras esculturas tão perfeitas quanto, ou às vezes um pouquinho assim, de nada mais perfeitas. É como eu falo que é que nem o isso até é engraçado. É que nem o Leonardo DiCaprio em alguns Oscars, né? Ele concorreu acho umas 5, 6 vezes, não sei.
E até ele ganhar, ele concorreu, vai dizer, 4 vezes. Não quer dizer que o Leonardo DiCaprio foi ruim nessas outras 4. Não, ele foi sensacional. Só que ele estava competindo com outros atores que foram tão sensacionais quanto, ou um pouquinho realmente a mais. Por isso que eles ganharam o Oscar e o DiCaprio ainda não tinha ganho. Então foi isso. Maurício, a sua escultura ficou incrível, só que teve algumas outras que tiveram um saltinho um pouquinho maior, assim, por conta até de algum, talvez algum detalhe, alguma coisa a mais, mas sua escultura foi igualmente fantástica. Vamos agora aos nossos últimos, os nossos primeiros colocados, aliás, os últimos aqui do nosso vídeo. Segundo lugar para o Marcos Oliveira, o Marcão aqui fez uma escultura simplesmente de tirar o fôlego, um motoqueiro fantasma aqui. Meu, que escultura incrível. Marcos, inclusive, ele é um multiartista, ele contou uma história toda com essa peça. Assim como o Maurício também contou uma história com Seu Lobo, né? O Marcos aqui, ele contou uma história com esse motoqueiro fantasma. Fez todo um contexto, né? Ó, ele fez até o Ghost Rider aí, né? Escrito. Meu, que peça sensacional. Essa é uma outra peça que tem pouco a criticar. O movimento dessa peça, você perfeitamente enxerga ele fazendo como se fosse um drift aí nessa rodovia. Rodovia que ficou, meu, perfeito o efeito de rodovia aí, né? Ficou hiper realista, eu diria. Meu, que incrível. A moto ficou um show à parte, assim, nossa, que incrível, cara. Gostei do fogo como ele trabalhou. Toda a história que ele conta, né? Ele conta mesmo isso, que é como se o motoqueiro fantasma tivesse passado por uns bandidos, tivesse feito a volta e ali tivesse só parado com a moto encarando eles. Meu, que peça fantástica, assim. Fez até a referência ali do quadrinho, que é a primeira aparição do motoqueiro fantasma, ali no chão, perto dele. Corrente, todos os efeitos, o cuidado que ele teve para fazer os brilhos bem colocados na hora certa, é o que eu até estava falando, não pode pôr brilho em tudo, o brilho do metal é diferente do brilho do couro, e ele soube expor isso muito bem, ó, o brilho do metal está diferente do brilho do couro, que é também diferente do brilho do fogo, isso foi uma delicadeza que o Marcos teve aqui, ficou incrível nessa peça, as texturas, nossa, tudo muito legal. Gosto muito dessa peça. Minha única micro crítica, assim, bem micro, é que se fosse eu, não ficou ruim como você fez, Marcos, mas se fosse eu teria feito o fogo saindo aqui, sei lá, do peito dele. Mais ou menos que nem o meu xará ali, o Bruno Lana, fez no Motoqueiro Fantasma Cósmico, né? Que ele fez essa parte do busto dele, né? Toda essa parte aqui do peito saindo fogo. Ele fez o fogo realmente só no crânio. Eu teria feito mais fogo aqui dentro da jaqueta dele. É uma coisa minha, assim. Eu faria isso se fosse um Motoqueiro Fantasma meu. Mas é uma coisa assim, que nem eu falei do Maurício, né? Do lobo do Maurício, Marcos. Eu teria feito o cabelo de outra forma, eu teria feito um pouco mais de fogo no seu. Mas, meu, é um detalhezinho assim, à parte. Talvez, e assim, a sua escultura, inclusive, eu dei nota 5 assim como tantos outros do júri técnico deram nota 5. Mas, e assim, ficou perfeita. Só faltava esse micro detalhe que é um gosto pessoal, mas ainda assim, meu, que escultura incrível. Eu teria também na coleção uma escultura incrível como essa. Super bem feito, meu, que peça fantástica, cara. Digna de um segundo lugar, digna de um primeiro também, por que não? Mas vamos agora ao grande vencedor aqui do Desafio Arcadia 2020. O grande vencedor na categoria Master, que venceu, inclusive, ganhando o busto, o troféu da guerreira arcadiana. É o nosso querido Thiago Boito. O Thiagão aqui, que teve uma votação unânime. Todos do júri técnico deram nota 5 para ele, deram a nota máxima para ele. Disseram que foi a melhor escultura. E eu gostei também. Foi uma das... Assim, eu empatei mentalmente entre o Marcos e o Thiago. Mas o Marcos aqui venceu, olha só. Aliás, desculpa, o Thiagão aqui venceu, olha só. Meu, ele fez essa escultura da Lilith. Essa personagem, inclusive, ainda nem foi ao ar nos games, né? Mas ele fez essa personagem sensacional, que é a Lilith do Diablo 4. E, nossa, cara, essa escultura ficou perfeita. Tem pouca coisa a melhorar nessa escultura. Na verdade, nem tem a melhorar. As 3 últimas esculturas ficaram tão boas para mim que é um detalhe assim muito pequenininho de gosto pessoal que eu acrescentaria, cara.
mas nem é necessário. Ó, ele fez, como eu gosto de dizer, texturas dentro das texturas. Meu, o Thiagão, ele é um mestre da pintura. Os efeitos, as cores, tudo bem colocado. Textura esculpida e textura pintada. Por isso que eu falo textura dentro da textura. Que incrível, tudo bem sóbrio, tudo bem sombrio, uma paleta bem Curse of the Dead, como ele queria fazer. Olha só isso, as texturas, os dois níveis de texturas muito bem feitos. Ele escolheu fazer uma personagem feminina, que é uma dificuldade de muita gente, e ficou super bem feito, uma escultura feminina e com traços femininos, né? Ficou muito bacana, cara. Nossa, ficou incrível. O efeito das asas, do sangue, nossa, o efeito do metal desgastado e a variação de brilhos também. Tudo muito bem orquestrado, cara. Qual que é a minha crítica? O que poderia melhorar numa peça como essa? Eu acho que, assim, se fosse o Bruno fazendo a Lilith, eu daria um pouco mais de movimento. Eu acho que eu gostaria de tentar. Eu não sei se ela voa. Ela voa, né? Pelo amor de Deus, tem asas. Bruno, como assim? Eu faria ela meio que levitando de alguma forma. Mas aí é um nível assim, não é necessário fazer isso. É uma peça que assim ela já tá ótima, na minha opinião. Ah, mas não tem movimento, Bruno. Mas eu acho que tem peças que não precisam de movimento. Talvez um pouquinho mais de curva nas asas, assim. Mas se fosse o Bruno, eu teria feito ela levitando, assim. Com um pouco mais de movimento nos braços e na asa. Mas assim já tá excelente, não precisa ter movimento. O movimento é um que é a mais, né? Mas já nem precisava. Já tá incrível por si só essa escultura. Um micro detalhe talvez seria ele ter feito um pouco mais de movimento das asas, como se estivesse dando uma leve fechada nela, ou se quisesse dar um pouco de movimento, mas nem precisa, tá ótimo assim, Thiagão. Foi aí o nosso vencedor do Desafio Arcadia 2020. Parabéns, fez aí uma excelente campanha, foi uma votação unânime. Quando eu vejo que o júri técnico elegeu de forma unânime um vencedor, quer dizer que é para esse cara ganhar. E também foi super bem votado, Thiagão, no júri popular, né? Eu acho que ficou em segundo, acho que só perdeu pro Maurício. Mas enfim, meu, que peça incrível. Que peça incrível, cara. É isso aí, terminamos então o nosso Desafio Arcadia. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, falando da categoria Arcadianos, né? Que é o pessoal que esculpiu em clay, não fez a parte de pintura. Então, vejo vocês no próximo vídeo. E também deixa sua curtida para fortalecer o nosso canal aqui no YouTube. E também espero que esse vídeo possa ter ajudado você, às vezes que já faz suas esculturas, a evoluir um pouco mais. Às vezes você... É só uma questão de melhorar alguma textura, alguma pintura, alguma coisa em movimento. E quem sabe então você não possa participar do Desafio Arcadia de 2021 aí e concorrer com esses titãs aqui da Arcadia. Beleza, pessoal? Vejo vocês então na parte 2 desse vídeo para a gente concluir aqui os vencedores do Desafio Arcadia 2020. Um grande abraço e avante, escultores!